Bom dia, boa tarde, boa noite, Bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, eu vim aqui responder umas dúvidas que deixaram para mim lá no Instagram e aqui no YouTube durante a semana. Antes de mais nada, eu vou fazer um pedido para vocês que é: curte aqui o nosso canal, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis e deixa aqui um comentário dizendo para nós sobre o que você quer que eu venha aqui falar para vocês. Isso ajuda muito o canal e a gente está aqui sempre trazendo o melhor conteúdo possível para vocês e eu vou ficar muito agradecida se vocês fizerem isso pela gente também, ok? Gente, vamos lá, fica comigo até o fim. A gente vai falar aqui de questões hoje que está todo mundo sempre me perguntando, inclusive sobre o título desse vídeo. Esse título desse vídeo é uma questão muito perguntada também. Então, gurias, toca a vinheta aí e vambora. Gente, vamos lá. Ó, o título desse vídeo aqui é: não declare mercados futuros de criptomoedas, ok? Por que a gente está falando isso? Tem gente que está me perguntando aqui: meu Deus, Ana, como que tu tá dizendo não declare? Tu que disse que é para declarar tudo. Gente, calma. Quando eu me refiro não declare, eu estou falando não declare futuros de cripto aonde? Na IN 1888. Por quê, gente? Porque mercados futuros são contratos. Contratos não são cripto. Em que pese esses contratos futuros sejam derivativos de criptoativos, esses contratos poderiam ser quaisquer contratos e ainda assim eles não são criptos. A IN 188 ela é uma declaração de criptoativos. Então, portanto, esses contratos futuros eles não vão lá na IN 1888. O que vai na IN 1888 referente aos mercados futuros? O resultado, gente. Por que o resultado? Quando vem o resultado, tanto positivo quanto negativo lá dos mercados futuros, isso é acreditado aonde? No spot. Quando isso é acreditado no spot, se nesse mês tu estás obrigado a fazer a IN, nesse mês sim tu vai ter a figura desse resultado, lucro ou prejuízo de mercados futuros, lá na IN 1888, quando isso foi creditado ou debitado lá no teu spot. Beleza? Entenderam? Vamos lá. Então, portanto, não declare na IN 1888 mercados futuros. E isso vale também para a soma dos limites. Aquelas operações que tu fizeste de idas e vindas de contratos futuros não entram lá na soma para IN 1888, ok? Muita atenção nisso. Esse é um equívoco que eu vejo bastante gente cometer. As perguntas, então, muitas perguntas hoje são justamente mercados futuros. Ganhos entre R$1.000 e R$2.000 em futuros da Binance declaro mensalmente. Gente, isso que eu estava falando. Se os ganhos de futuros entraram lá na Binance, lá no spot, o que tu tens que avaliar? Tu tens que avaliar se nesse mês tu estás obrigado a IN. Se nesse mês foi um mês onde tu transacionaste acima de R$30.000 no exterior, aí sim esses lançamentos de futuros vão fazer parte lá da IN 1888, porque houve esse crédito aonde lá na tua conta de spot. Por outro lado, se tu só tinha futuros e houve esse crédito lá e tu não tinha mais nada, isso nem vai ser objeto da IN 1888, ok? Com relação à declaração de imposto de renda ou a tua apuração e etc., também entra aqui a questão dos limites, né, gente? Não com 2.000 não alcançamos os limites, a menos que nesse mesmo mês tu tenha auferido lucros com outras criptos, né, com outras operações que te levaram a ter os R$35.000 de alienação, ok? Cripto adquirida em exchange estrangeira, enquanto não residente no Brasil, é isenta de ganho após voltar ao Brasil? Depende, gente, depende por quê? Quando tu é brasileiro, tu é residente fiscal aqui no Brasil, independente de onde tu estiveres, independente de onde tu adquirires, tu és obrigado a declarar aqui no Brasil. Então, se tu saiu do Brasil
e deste saída definitiva e adquiriu lá fora, isso é um ponto. Tu não vais ter que declarar aqui nesse período, tu não vai recolher imposto para o Brasil nesse período, e quando tu voltares para o país, tu vai ter que fazer o quê? Uma declaração de entrada no país, certo? Agora, tu és residente fiscal no Brasil e é residente fiscal no Brasil e adquiriu em exchange estrangeira, aí sim tu estás obrigado, entendeu? Então é muito simples, que pese todo mundo ache que é complicado essa questão do residente e não residente. Gente, se tu é residente no Brasil, tu é obrigado a tudo, certo? Independente de onde fisicamente tu esteja. Agora, se tu não é residente no Brasil, ou seja, tu deste a saída definitiva, nesse caso, tu não és obrigado a declarar nada aqui no Brasil, é só quando tu retornares com essa cripto para cá que tu vai fazer a entrada disso no Brasil através de uma declaração de entrada, ok? Mensalmente faço transações, retiro da exchange abaixo de 30k. Devo fazer IR anual isento? São transações de futuros, USDT, BRL, saque. Vamos lá. Mensalmente faço transações, retiro da exchange abaixo de 30k. Retirada, gente, a gente já falou que não é evento tributável, certo? O que é evento tributável é o quê? Alienação. Aqui ele está me dizendo, em tese, que são transações de futuros. Então, são transações de futuros. E nessas transações de futuros, certo? Ele recebeu em USDT. E em USDT ele transformou isso em BRL e sacou. Tens que avaliar se não houve outros fatos geradores no mês que somaram os 35 para ter havido imposto aqui nesse caso, entende? O saque em si, ele não quer dizer nada. Qual é o evento tributável? O evento tributável é a alienação. O que é a alienação? A alienação aqui vai ser permuta, vai ser venda. Então, de fato, esse saque não quer dizer nada, mas por experiência, em geral, quando as pessoas me falam que sacaram até 35 mil reais ou até 30 mil reais, é porque elas movimentaram bem mais do que isso na exchange, ok? Então, tem que ter muito cuidado. Em vendas parciais durante o ano, pode ser explicado no GCAP, em caso positivo, deverá ser marcado sim na alienação a prazo prestação, correto? Não, não correto. As vendas parciais, elas não são vendas a prazo ou prestação, tá? As vendas parciais, elas continuam sendo venda à vista. Na verdade, tu vendeu uma fração de cripto na íntegra e vamos pegar o exemplo do Bitcoin. O Bitcoin, ele é um bem divisível, certo? Porque ele é divisível em frações. E tu compra ou vende frações de Bitcoin, certo? Então, é diferente. Quando é que tu marcas lá isso do venda a prazo? No caso de imposto diferido, vamos dar um exemplo. Tu vendeste um Bitcoin, foi uma única venda, certo? Existiu essa transmissão, foi uma única venda, ok? Mas tu vendeu isso a prazo, onde 50% tu recebeu à vista e 50% para 30 dias. Aí sim houve uma venda a prazo, tu vais pagar imposto de forma diferida também, condicionado à forma de pagamento. Isso acontece bastante com imóvel, ok? Agora, no caso de tu vendeu uma fração lá numa exchange, ou vendeu uma fração lá para sei lá, um peer-to-peer, coisa do gênero, houve uma venda à vista, certo? De uma fração a qual tu recebeu na íntegra e a qual tu vais pagar imposto nela. Compra 10 mil reais em USDT e opera com esse valor no mercado de futuros e tem um lucro de 30 mil. É obrigado a pagar imposto sobre esse lucro, mesmo que não faça o saque. Veja bem, não é questão do mesmo que não faça o saque. A questão aqui é a conversão da cripto para outra cripto. Vai existir a conversão da cripto para outra cripto ou ela vai ficar em USDT lá? A gente tem que assim, partir de dois pressupostos aqui. A gente tem duas questões aqui em futuros e todo mundo também sempre pergunta isso, que é muito importante. Qual é a forma conservadora de tu tributar futuros? A tributação de futuros de forma conservadora, tu pode sim já registrar ele na vinda, inclusive a Carnê-Leão,
tá? Na vinda, quando cresce no spot, e aplicando-se aí a tabela do Carnê-Leão. Essa é uma situação. A segunda situação é, tu pode, né, e ao invés de considerar isso o rendimento do exterior, fazer o ganho de capital dele, e aí não é uma forma conservadora, é uma forma prática de se fazer o cálculo de sim quando for o regra geral, ou seja, quando tu converteres ele em outra cripto ou BRL, ou seja, quando tu fizeres alienação. Ou seja, entrou no teu spot, tu saiu ele, com ele jogando, colocou ele no jogo e saiu tradeando, tu está realizando ele e considerando ele nas tuas realizações, entende? Então, na prática, não é só a questão do não converteu ele, não sacou ele, não. Se lá dentro tu colocou ele no jogo, ainda assim ele pode ser realizado ainda dentro da exchange, independente de tu ter sacado ou não. Moedas de jogos que trocam BNB ou Wix em plataformas como Pancake ou Alco. Pode ser apurado o ganho de capital quando enviar para alguma corretora tipo Binance e vender esses Wix ou BNB na corretora, que será a custo zero, ou teria que fazer a troca na Pancake, Alcor, e depois na corretora também. Não, gente, olha só. Moedas de jogos que trocou lá por outra moeda em plataformas como Pancake. Pode ser apurado ganho de capital quando enviar para alguma corretora tipo Binance. Não, quando enviar, tu não precisa calcular ganho de capital. Tá simplesmente trocando de endereço, ok? Então, nesse caso aqui, tu enviou de uma para outra, houve uma transferência de endereço, certo? Isso conta para quê? Conta para iene, não houve aqui uma alienação, certo? Não houve a alienação. Aí tu vende, aí tu vai vender, aí nesse momento que tu vai vender na corretora, aí sim tu vai fazer a tributação disso. Isso tu teria que trocar antes na Pancake para depois na corretora também, não é necessário. O que a gente vê acontecendo em jogos é, às vezes, tu tem que passar por uma outra moeda antes de tu conseguir trocar por uma moeda que tu vai poder fazer o saque. Agora, se tu consegue efetivamente fazer a transferência naquela moeda para dentro da exchange, faz, porque quanto menor o número de conversões que tu fizeres, menor os limites que tu vai oferir com essa transação. Por exemplo, a IN 1888, os limites são 30k. Se tu fizer um número inferior de operações, menos limite tu vai consumir dos 30k, né? Maior a possibilidade de tu não ter que fazer a IN 1888, como, por exemplo, mercado de milhas aéreas. Recolhe imposto mesmo não batendo 35k em vendas de milhas ou no acumulado de 35k de milhas e cripto. Não, vamos separar uma coisa da outra, que milhas não são cripto. Né? São dois bens de natureza totalmente diferentes. Tu vai considerar milhas aqui um bem, ela não é da mesma natureza de cripto e ela não entra nos 35k de cripto. Cripto, com os seus 35k, a sua conta propriamente cripto também. Ou seja, são bens de mesma natureza. Nada vai afetar esse mesma natureza que são cripto, ok? Devia imposto de 1.100, pagou o DARF de 1.300 no ECAC, como ganho de capital. No menu renda variável, ficou com saldo devedor de 1.100 ainda, como se fossem duas coisas diferentes no ECAC. O que fazer? Retificar. Ó, devia imposto de 1.100 e pagou DARF de 1.300 como ganho de capital. Ganho de capital de quê? De cripto. O renda variável ele é preenchido com operações de bolsa. No menu renda variável ficou com saldo devedor de 1.100 ainda, como se fossem duas coisas diferentes. Não, gente, são duas coisas diferentes, tá? São duas coisas diferentes. Inclusive os DARFs de renda variável são diferentes dos DARFs de cripto, ok? Se tu quer compensar DARF de um com DARF de outro, tu tem que inclusive fazer redarf. Agora, o que eu não estou entendendo aqui é que, como são os mesmos valores, tá me parecendo aqui algo estranho. Eu acho que tu deveria dar uma verificada se tu colocou as vendas dos teus criptoativos no local certo, ok?
Onde é que entram as vendas do criptoativo? As vendas de criptoativo entram lá no GCAP. E do GCAP tu vai importar isso para o teu imposto de renda. Não é lá em renda variável, ok? Aquela parte de preenchimento de renda variável lá do imposto de renda, ela é dedicada à renda variável, bolsas, ações, etc. Entendeu? Não mistura uma coisa com a outra. Eu acho que tu tá misturando uma coisa com a outra. Gente, procurei responder aqui tudo que me deixaram na semana. Eu vou pedir de novo, porque é muito importante para nós e importante para a gente estar vindo aqui de novo todas as semanas respondendo para vocês. Então ajuda a gente só está pedindo a pequena contribuição de você dar o like aqui nesse vídeo e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Já nos segue nas outras redes, se não nos segue, toca para o Instagram, toca no Facebook, toca pro TikTok, toca pro Twitter, Telegram, para todas as nossas redes. O Declarando Bitcoin está em todas as redes sociais, ok? Gente, fica comigo até semana que vem. Semana que vem eu tô de volta. Uma boa semana para todo mundo. Beijo!